Olá, nono ano. Nosso tema ainda é o teatro através dos tempos. Na semana passada, ou no nosso último encontro, nós falamos sobre expressões teatrais expressas na cerâmica, né? Que aliás é um material fantástico e histórico na maioria das civilizações. E também nós falamos da construção dos teatros na Grécia, do movimento artístico e como ele surgiu na Grécia, a partir dos rituais, né, que eram feitos em louvor a Dionísio e acabaram aí culminando em movimentos do teatro, teatrais e por fim separou, né, o movimento ritual ou atividade do ritualismo da atividade teatral. Hoje nós começaremos a falar, né, sobre uma fotografia tirada de uma encenação de Antígona, do Paulo Autran e da Cacilda Becker, encenando em São Paulo em 1952. Bem, as tragédias gregas são inspiração para muitos grupos teatrais por todo o mundo. E o Antígona é a primeira montagem brasileira de 1952. E ela é escrita por Sófocles mais ou menos 442 anos antes de Cristo. Notem o figurino que está na fotografia, né, expressando o figurino do coro e dos artistas principais aí, do Paulo Autran e da Cacilda Becker. O figurino demonstra essa fidelidade ao produzir a tragédia grega. A máscara, né, simbolizando os rituais antigos e nomeando aí a presença do coro. Outro detalhe, as máscaras são enormes, muito expressivas. No meio dela há um buraco bem grande para que haja a emissão correta da fala, né? E o ator não tenha dificuldade nem de falar e nem o espectador de ouvi-los. Elas buscam a grandiosidade do teatro grego. Como? Essas montagens, na época, eram acontecimentos grandiosos. Então, muitas pessoas. Então, nós vimos teatro com 10 mil, 17 mil pessoas dentro de um teatro, né? Isso que só compara aqui com a gente, com o Maracanã e com os nossos estádios. Muitos atores em cena, muitos. Então, movia parte da população, às vezes, muitas pessoas. Muito canto, então participação ativa de música e músicos. Já usavam máquinas que faziam a sonoplastia, alçapões, de onde surgiam os atores durante a encenação, guindastes que levantavam as pessoas que estavam fazendo o papel dos deuses, né, dessa questão de voar, tal, levantavam as pessoas, e plataformas móveis com rodinhas, né, para mudar cenário e o posicionamento dos artistas. Bom, vamos lá. Há um tipo de encenação que nós chamamos de mimético. O que quer dizer isso? É uma remontagem do teatro grego com o máximo de fidelidade possível. Isso é um movimento mimético, é muito usado para descrever o teatro grego pedagogicamente ou no teatro de um museu, sempre falando do histórico e da importância do teatro grego, tá bom? Aqui em São Bernardo nós temos um teatro com o nome da Cacilda Becker,
Ela é de Pirassununga e ela se forma como professora primária, mas o coração dela está sempre na atuação. Ela vem para o Rio para trabalhar exatamente isso, estudar teatro, e tem um sucesso aí absurdo. Casa-se com Valmor Chagas. E por fim ela é contratada pelo Teatro Brasileiro de Comédia. E ali ela começa a trabalhar com Paulo Altran. E esse trabalho de teatro, dessa fotografia que vocês estão vendo aí, é fruto de um desses encontros no TBC, no Teatro Brasileiro de Comédia. Sim, a Cacilda Becker, ela vem para São Bernardo e é uma convidada ilustre na abertura e inauguração do Anfiteatro de São Bernardo, que faz parte da estrutura ali do Paço Municipal. Alguns meses depois, ela veio para cá em outubro de 68. Em junho de 69, ela faleceu. Precocemente, aos 50 anos, ela estava fazendo uma apresentação teatral, participou do primeiro ato e não participou mais dos outros atos da peça. Ela teve um derrame, foi internada, entrou em coma e veio a falecer. O Poder Público de São Bernardo imediatamente nomeou, após a morte dela, nomeou o Teatro de São Bernardo de Cacilda Becker, uma homenagem à ilustre artista e que participou aí da cerimônia de inauguração, que foi um festival de teatro, né? E deu abertura aí aos nossos trabalhos de artes e teatro em São Bernardo, no Anfiteatro do Centro, lá no Paço Municipal. Hoje, Teatro Cacilda Becker. É pequeno, mas é muito bem estruturado. Houve algumas enchentes, alguns problemas de perda de materiais, mas sempre reconstruíram e agora está com uma estrutura muito boa. Apesar de comportar poucas pessoas, né? Mas é excelente, é muito bom, tá bom? Uma frase da Cacilda Becker que me chamou muita atenção lendo a história dela, estudando a Cacilda, é a seguinte: viver é ir ao encontro. Lindo, né? Então, para viver e viver bem, você precisa ir atrás dos seus sonhos e se arregaçar as mangas e trabalhar, ir ao encontro da vida. Bem, vamos lá. O Paulo Altran é um autor brasileiro de teatro, cinema e televisão, e ele acaba conhecendo a Cacilda Becker lá no TBC, como eu havia dito. Bom, em 2011, o Paulo Altran foi declarado patrono do teatro brasileiro. Viva Paulo Altran! Vamos ao próximo painel. Nós temos uma pintura de uma representação de um milagre na Idade Média, Inglaterra, 1400 e 1500. Notem que tem uma cruz, né? E é um teatro religioso. Uma coisa muito importante de observar é que na Grécia o teatro acontece a partir de um ritual a Dionísio. Na Idade Média, o teatro aparece a partir de rituais também dentro da igreja e a partir da visão do cristianismo na Idade Média. Então, esse auto de teatro, esse movimento teatral, esse auto medieval,
era fruto do imaginário católico do povo da Idade Média. E o cristianismo era o elemento central, principal. Por quê? A igreja comandava todo o poder político, social, econômico e religioso da Europa. Era um governo intitulado teocrático ou teocentrismo. Deus e a religião como o centro. Então, o master poder era a igreja. E o teatro era usado como difusor do cristianismo. Então, as pessoas não tinham cultura, não sabiam ler, não sabiam escrever, então não tinha acesso à Bíblia. O pior, as missas eram realizadas em latim. E para difundir o amor de Deus, a graça de Deus, a história dos santos, a história da Bíblia, eles faziam o quê? Teatro. Eles começaram o teatro dentro da igreja e depois esse movimento de teatro passa para as ruas e praças e tem outro movimento aí bem interessante que também acontece da mesma maneira que na Grécia, a separação entre o movimento teatral e o movimento ritualístico, o movimento da igreja. Esse movimento ele é chamado de teatro de milagres ou o teatro dos mistérios, tá bom? Você vai encontrar essas duas formas de se expressar e se dirigir a esse tipo de teatro na Idade Média. As cenas eram sempre na igreja, tá, gente? Os fiéis interviam e participavam, e algumas coisas que até continuam hoje nas igrejas com esse tipo de tradição. Então acontece a liturgia, durante a liturgia, que a liturgia é as tradições e a maneira, o ritual que a missa acontece ou que o culto acontece. Durante o ritual havia a apresentação, a encenação da missa e o povo participa com recitativos. Então, recitativos já pré-estipulados ou determinados ou combinados com o povo, e aí o povo recitava ou declamava como se estivesse dizendo assim, todos o Pai Nosso naquela hora, todos uma determinada oração naquele momento. Então, tem essa parte recitativa também participando pelo povo, tá bom? Isso. Esse tipo de encenação, que os fiéis interviam durante a liturgia com trechos teatrais preparados previamente, ficou conhecido como drama litúrgico. Eu tenho agora o projeto de uma montagem de cenários para a paixão e ressurreição do Salvador. 1547, guache e tinta. Gente, então voltando, como os antigos rituais deram origem ao teatro grego na Grécia, os rituais cristãos também deram origem ao teatro na Idade Média. E quando acontecia esses dramas, agora já separados, fora da igreja, eles dividiam as cenas, por exemplo, aqui, da paixão e ressurreição de Cristo, dividiam em atos pela cidade ou por locais determinados. Então, nesses locais, eles montavam o palco, eles chamavam o palco, são as mansões. Então, meu gato tá cantando enquanto eu falo. Vamos lá. E esses locais, esses palcos, eram chamados de mansões. Então, a primeira mansão era montada. E aí a pessoa ia para aquela mansão e assistia aquele teatro, aquele drama ali, litúrgico, que tinha continuidade em outro local. Então, as pessoas saíam dali e ia para outro, saía dali e para outro. Todos os lugares pré-determinados. Quem comandava isso? Cada mansão era cuidada por
por um determinado grupo de pessoas da própria igreja, da própria comunidade, que chamava as confrarias. As confrarias. Então, eram pessoas da igreja com o mesmo intuito de propagar a graça de Deus, o amor de Deus, as histórias da Bíblia e as histórias dos santos. Então, são grupos da própria congregação. E cada uma delas encarregadas de uma cena X. Outra coisa muito interessante para a gente fazer um paralelo aí ao nosso conhecimento que nós estamos vendo aqui, a nossa aula de hoje. O primeiro Estado democrático acontece e esse termo de democracia acontece justamente na Grécia, em Atenas. Sim, eles começam a ter direito a votos e toda a população, todo mundo tem direito de votar nas decisões políticas do local, da cidade. E isso é um desenvolvimento, assim, uma coisa muito diferente que acontece, né? Então vai totalmente contra a tirania, totalmente. É claro que aos moldes de hoje também acontecia, né? Que não era toda a cidade ou todas as pessoas que recebiam benefícios ou participavam dessa ação de voto ou de regalias da democracia, né? Então, tinha a parte, 10% da sociedade participavam ativamente de todo o processo democrático. E outra parte, não. Claro, né? Então, vamos lá. Nada contra, eu sou a favor de um Estado democrático, tá bom? Só uma brincadeira e um paralelo ao que a gente vive hoje, né? Que a mesma história humana, ela se repete e, infelizmente, a gente não aprende com os nossos erros, né? Deveríamos aprender. Deveríamos. Então, vamos lá. Clístenes é o nome do político que propõe reformas, e uma das reformas é cada cidadão tem direito ao voto nas assembleias regulares de assuntos políticos. Então, Atenas é o primeiro governo democrático da história. E o que acontece na Idade Média? Na Idade Média, a teocracia. Enquanto na Grécia havia uma pregação de liberdade de expressão e de envolvimento nos assuntos políticos, na Idade Média, não. Ninguém tinha direito de absolutamente nada. Quem comandava era totalmente a igreja, em nome de Deus, né, num posicionamento absurdamente que impunham a religião e a visão do cristianismo, com ações terríveis, né, de mortes e enfrentamentos políticos, sociais, em nome de Deus. Então, muita gente passou fome e morreu por conta dessas guerras. Hoje acontecem coisas muito semelhantes em nome de Deus, de Alá, de Buda, né? E até quando e que ponto nós podemos pensar em falar nisso, né? Primeiro, que nós deveríamos olhar para o homem e para o humano como iguais, né? Afinal, o Deus Todo-Poderoso nos olha assim. É a partir daí que é uma posição também muito pessoal, né? E é interessante e lindo nós pensarmos que, apesar das nossas diversidades, nós somos iguais. E deveríamos ser. E o que traz em xeque tanto
É um movimento democrático, como teocrático, como socialista, como comunista, né? Então, põe em xeque muitas coisas deste nível. Cabe aí um comentário reflexivo, tá bom, gente? Não é posicionamento nenhum. Então, é só uma maneira da gente refletir um pouco quais formas de poder que regem as sociedades atuais e como a gente tem aprendido com isso. E o que nós temos aprendido? E se estamos aprendendo alguma coisa, bom? As convenções e procissões religiosas da Idade Média dão aí início ao teatro medieval. No último painel, nós temos também uma pintura, olha lá, olhos sobre tela, descrevendo a gestualidade e encenação de uma missa. E ele recorre aqui, né, como as primeiras manifestações teatrais no Brasil. Então vem os padres, e aqui em especial, né, ele pinta o padre Anchieta, que aliás é um dos fundadores da cidade de São Paulo, jesuíta espanhol, também chamado de apóstolo do Brasil, porque foi um dos responsáveis para trazer a palavra de Deus, né, e o catolicismo para o Brasil. Aí mostra a encenação dele, né, levantando as mãos, com a mão no peito e falando acerca da graça divina, né, e contando para os índios, tal, o que é o cristianismo, tudo. Essas peças eram celebradas ou feitas em até 3 línguas. Aliás, o Padre Anchieta, olha só, ele escreveu a primeira gramática tupi aqui no Brasil, valorizando, né, a cultura da língua da nossa terra. Outra observação, vamos lá, que eu estava lendo alguns autos e fazendo algumas comparações, né? Em 1500, deixa eu ver que eu fiz a anotação e não posso errar datas. Vamos lá. Gil Vicente, poeta português, ele escreve o Alto da Barca do Inferno em 1517. O que é o Alto da Barca? É um texto teatral que descreve o julgamento e figura ali, né, o homem frente ao pecado, e uma barca que leva para o céu e outra barca que leva para o inferno. Então, julgamento e condenação ou justificação, que é uma pregação do catolicismo, da Igreja Católica. Aqui no Brasil, em 1955, então 438 anos depois, ele faz o Alto da Compadecida, que é baseado na Barca do Inferno, do Gil Vicente, e também conta o julgamento, mas aí quem participa, os atores, são atores falando na linguagem nordestina, né, o Chicó, e eles também participam do julgamento. E a característica principal do Alto da Compadecida é que quando a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia e é perdoado, tá bom? Então, dois movimentos teatrais totalmente voltados e com uma leitura de religiosidade. Então, o teatro, conclusão, o teatro nasce, de fato, a partir de rituais. Seja no teatro grego, com os louvores e os ritos ao deus Baco, né? Ou a partir das expressões de religiosidade e pregação da palavra na Idade Média,
com os autos e com as histórias, né, contadas, bíblicas, tanto dentro da igreja, depois fora, e há o rompimento, tanto no teatro grego quanto no teatro medieval. Bem, por hoje é só e terminamos o painel aí do módulo 5. Até o nosso próximo encontro.